No Brasil, tudo dava a entender que o ímpeto revolucionário estava perdido e a conspiração suspensa. Um tiro mudou o rumo da história. João Pessoa, sou João Dantas. João Pessoa, candidato derrotado à vice-presidência na chapa de Getúlio Vargas, é assassinado. Por trás do crime, rixas pessoais e divergências ligadas à política local, sem vinculação com um projeto revolucionário. João Pessoa era contrário à revolução. Ele tinha sido, no decurso de sua vida, um dos promotores da justiça militar. E como assassinato, ele passou a ser o líder da própria revolução que ele condenava. Porque ele chegou a dizer a Batista Lousado, num certo momento, que ele preferia 10 Júlio Prestes a uma revolução. O assassinato de João Pessoa foi o pretexto que faltava para reagrupar todas as facções da oposição e reiniciar a conspiração. A Revolução de 30, ela abre para a construção de um período autoritário. Quer dizer, a Revolução de 30 é uma contribuição notável para o autoritarismo político no Brasil. No revolucionário ano de 1930, o Brasil recebeu a visita do Zeppelin. A gaúcha Yolanda Pereira ganhou o concurso de Miss Universo. A seleção brasileira perdeu a primeira Copa do Mundo e Mário Peixoto lançou o filme Limite, uma obra pra lá de moderno. Após o assassinato de João Pessoa, em julho de 1930, os contatos são retomados com o Estado-Maior Revolucionário. E uma primeira data, 25 de agosto, é marcada e depois cancelada por falta de preparo. Falava-se tanto de revolução em 30 que já ninguém mais acreditava que ela iria acontecer. Mas dessa vez, as lideranças mais jovens da Aliança Liberal e os tenentes conseguem convencer os indecisos que chegará a hora de colocar a tropa na rua e a data definitiva do levante é marcada. Tudo começou ao cair da tarde do dia 3 de outubro, com a prisão do comandante da 3ª Região Militar de Porto Alegre. Em 2 dias, o Rio Grande do Sul estava nas mãos dos rebeldes. A resistência em Minas não durou mais de 5 dias. E em Pernambuco, o governador fugira do estado quando os soldados ocuparam Recife. Uma semana depois de iniciado o levante, o Estado-Maior Civil e Militar do movimento é recebido em festa no Paraná, onde o Exército já havia deposto o presidente do estado. Depois de passar por Curitiba, Getúlio Vargas estabelece o seu quartel-general em Ponta Grossa, no norte do Paraná, assumindo o comando das tropas que se preparavam para enfrentar as forças legalistas. No Rio de Janeiro, mal informado pelo seu Estado-Maior, o presidente Washington Luiz ainda acredita na possibilidade de dominar a situação. As tropas do governo concentram-se em torno da cidade de Itararé, no sul do estado de São Paulo, à espera do que seria o maior confronto armado da América do Sul. Com as principais regiões do país já controladas pelas tropas rebeldes, um novo fator desequilibra a balança do poder. Existe um desencontro entre forças econômicas de São Paulo e mesmo forças políticas de São Paulo e Washington Luiz, assim como o futuro presidente Júlio Prestes. Isso deriva da crise internacional, dos problemas do café, das respostas que o governo está encontrando para esse problema. Então, dentro deste quadro de perda de sustentação dentro de São Paulo e de crescente avanço das forças rebeldes, surge a intervenção da chamada Junta Pacificadora no Rio de Janeiro, que acaba por anular as últimas chances do governo Washington Luiz.
hora H, não houve nada em Itararé. O maior confronto armado da América do Sul simplesmente não aconteceu. Na madrugada de 23 de outubro, tropas do exército ocupam a capital federal. O presidente Washington Luiz é intimado a renunciar pela junta militar, formada por 2 generais e um almirante. Washington Luiz teima em não reconhecer a evidência dos fatos e acaba sendo levado preso para o forte de Copacabana. O avanço das tropas revolucionárias em direção ao Rio prossegue até que a junta militar concorda em reconhecer Getúlio como chefe de um governo provisório. A revolução vencera. A República Velha chegara ao fim. Tão logo se espalhou a notícia, o povo sai às ruas para comemorar. Jornais governistas são empastelados e os paulistanos invadem uma delegacia onde os presos costumavam ser torturados. Por onde passa, Júlio Prestes é vaiado pela multidão. Cercado pelas tropas revolucionárias no consulado da Inglaterra, onde estava refugiado, o ex-futuro presidente Júlio Prestes partiria para o exílio. É em clima de festa que São Paulo recebe de volta os tenentes derrotados em 1924. Eles que já eram heróis, agora são também vencedores. Não é menos calorosa a recepção que os cariocas dão a Juarez Távora, Oswaldo Aranha, Lindolfo Collor e outros líderes da Revolução. Segundo a crônica da época, quando eles chegaram à capital, o Rio se transformou num mar de fardas e lenços vermelhos. Getúlio Vargas, em menos de 30 dias, partira à paisana de Porto Alegre, vestira farda para comandar as tropas revolucionárias e, já de volta aos trajes civis, tomara posse como chefe do governo provisório. O governo de Getúlio não seria tão provisório. Só em 1945, os militares o forçaram a renunciar. Toda a batalha ideológica de 30, né, foi a batalha do país único, do país uno, sob a bandeira de um Estado com maior força, não é? Em oposição àquilo que Juarez Távora, por exemplo, chamava de os 20 estados, que eram como 20 feudos.